Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, aqui é o professor Marcos Barreto de Geografia e nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, os estudos à distância. Estamos aí longe, um pouco afastados da escola, mas breve nós retornaremos. Nesse momento, na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o conhecimento das fontes de energia e os conflitos internacionais pela energia do petróleo, correto? Vamos avançar então. Primeiro ponto, para que a gente possa avançar sobre esse assunto, é importante a gente entender um pouco do que é energia e por que ela é importante no nosso cotidiano, por que nós estudamos sobre ela. Então, energia são recursos de geração de energia. O que são as fontes de energia? São diferentes recursos para a geração de energia e eles são utilizados no nosso dia a dia para o funcionamento de máquinas, de aparelhos eletrônicos, do transporte, de iluminação e muitos outros. Então, imagine que a todo tempo nós estamos cercados pela energia e ela está presente nos nossos diferentes aparelhos tecnológicos, no nosso dia a dia, no nosso caminhar também. E nós temos alguns exemplos do que seriam essas fontes de energia, como a gente vê na nossa GIF, na nossa imagem animada. Então, urânio, pelo vento, pelo carvão, pela água, pelo sol e pelo petróleo também. Então, são diferentes fontes. Para que a gente entenda um pouco sobre energia, nessa palavra ela vem e significa mais ou menos trabalho, significa ação. Então, energia é o processo de mover-se por forças próprias, isso significa energia. E assim, as fontes de energia elas vão dar base e são principais para o nosso cotidiano. Vamos vê-las. Além disso, é importante que nós conversemos sobre que existem diferentes fontes de energia, diferentes tipos de fontes de energia. Então, nós temos as fontes renováveis, como o próprio nome diz, elas têm a capacidade de renovação, e nós temos as fontes não renováveis, que são amplamente utilizadas e mais prejudiciais ao meio ambiente, correto? Então, nós vamos ver quais são os tipos de fonte dentro desses dois núcleos. Primeira delas e mais conhecida, amplamente utilizada em todo o território nacional, afinal de contas nós somos um país que tem um potencial hídrico muito grande, é a chamada energia hidráulica ou a energia proveniente das hidroelétricas. Como é que funciona? Existe um rio, esse rio ele vai ser represado, ele vai ser barrado e a partir do movimento da água passando por dentro da barragem, passando por tubulações, ela vai mover certas pás e a partir do movimento a partir da energia do movimento, a energia cinética, ela vai então gerar a produção da energia elétrica. Essa é muito utilizada. Como nós estamos vendo aí na nossa imagem, nós estamos tendo uma visão aérea da usina de Itaipu, que é uma usina internacional entre o Brasil e entre o Paraguai, que é a maior produtora de energia do mundo. E o Brasil também é parte dono dessa grande hidroelétrica. Um outro exemplo de energia renovável, assim como a hidrelétrica, é a energia solar. Sem grandes mistérios, é a energia que é proveniente do Sol. Então, vai existir várias placas que vão ser postas em casas ou vão criar verdadeiros parques, com placas solares, e essas placas então vão captar a energia do Sol, que é uma energia que ela é abundante, vão transformar essa energia em energia elétrica. E assim ela vai abastecer as casas, vai abastecer as cidades, fábricas. É muito comum que em várias casas as pessoas busquem cada vez mais ter as suas próprias placas solares, porque é um investimento que você faz e a curto, médio, longo prazo, você começa a ter um retorno financeiro disso, Você vai ficar menos dependente de companhias de energia e você vai você mesmo produzir a sua própria energia. Um outro exemplo muito bem conhecida é a energia eólica, ou seja, a energia proveniente dos ventos. Essa produção da energia eólica ela acontece muito no Brasil, principalmente nas regiões litorâneas, é onde se concentram os maiores parques. Como que funciona essa grande energia? Vai existir uma espécie de um grande ventilador, de um grande catavento, que vai estar posto verticalmente a partir da superfície, com várias hélices. Naturalmente o vento vai atingir essas hélices e vai mover essas hélices. Quando ele move essas hélices, assim como nós vemos aí no nosso GIF, ele vai produzir então energia cinética, energia do movimento, e a partir dele você consegue ter a produção de energia elétrica. É um tipo de energia também que é renovável, É um tipo de energia, o contraponto dela é que ela não é tão barata,
custa um pouco caro você montar esse material, ela tem um certo impacto visual e também produz um impacto sonoro, né, um pouco grande, porque ela produz muito ruídos, mas é uma fonte de energia renovável, constante, que causa poucos impactos, que causa quase nada de impactos ambientais. Um outro exemplo também muito utilizado, mas já são da série das mais desconhecidas, é a energia da biomassa. Como é que funciona? Seja através do carvão, na verdade da cana-de-açúcar, por exemplo, você vai levar esse material até caldeiras e fornos, esse material vai servir de base para você queimá-lo, incinerá-lo, e a partir daí, então você vai aquecer um caldeirão cheio de água, o vapor da água vai transitar por dutos, vai passar por uma turbina, vai mover essa turbina e novamente você vai ter ali a energia do movimento e depois você vai ter a produção da energia elétrica. E assim você consegue abastecer casas ou cidades ou até mesmo algumas fábricas. Um outro exemplo também de energia renovável é chamada de energia geotérmica. Essa energia ela é proveniente do próprio seio da Terra. Então você vai fazer algumas escavações no interior da Terra, entre algumas rochas. Você vai utilizar o próprio vapor e o próprio aquecimento interno da Terra para que esse vapor suba, passe por canos, chegue até as turbinas e mova essas turbinas, e assim novamente você tem esse processo de rotação da turbina, energia cinética, e você consegue produzir a energia elétrica. É uma fonte que está cada vez mais ganhando espaço e também é uma das tipologias renováveis, né? Sem grandes impactos ambientais e que ela está constantemente à disposição. Um outro exemplo de fontes renováveis é a produção da energia oceânica. Então, como é que acontece a produção dessa energia? Ela é muito parecida com a energia eólica, só que agora imagine que ao invés de você ter grandes ventiladores, grandes estruturas na superfície, você vai ter essas estruturas embaixo d'água nos oceanos. Então, você vai utilizar a própria corrente, você vai utilizar a própria força da corrente marítima sobre essas hélices, vão mover essas hélices e assim você também consegue ter a produção da energia. E também é renovável essa fonte, também está à disposição e você utiliza a própria natureza para gerar essa energia elétrica e assim abastecer as cidades, as fábricas, o comércio, até chegar a todos nós. E é uma que está cada vez mais também sendo utilizada, sendo difundida. Bom, até agora nós vimos as fontes de energias renováveis, né? Aquelas que têm o menor impacto ambiental, aquelas que são mais sustentáveis, né? O que é a ideia da sustentabilidade? É você utilizar os recursos hoje, mas também pensando no amanhã. Agora nós vamos ver as principais das não renováveis, aquelas que tem um certo problema porque tem certos impactos ambientais, mas que nós utilizamos amplamente. A primeira dela é através das fontes fósseis, né? A gente sabe que vários animais há milhões de anos decompostos ficam em cadeias sedimentares, esse material depois transforma-se no petróleo, depois o homem faz o processo de perfuração, ou seja, na superfície terrestre, ou seja, também em alto mar, chega até esse material e faz a extração desse material fósseis, né? E a partir daí você então consegue ter a produção da energia, como por exemplo o petróleo. Correto? E vai ser utilizado em diversas áreas, em diversos setores, nos carros, em motores para gerar energia elétrica. Um outro exemplo de fonte não renovável, nós temos a energia nuclear. Essa é utilizada em alguns países que às vezes o país não tem tantos recursos hídricos, enfim, de acordo com os países você vai utilizando aquelas que são possíveis. Essa é uma das mais perigosas, por assim ter, porque você mexe com um processo químico, um processo nuclear. Como que ela funciona? Essa energia ela vai ser gerada a partir de um processo químico, onde você vai utilizar como base o urânio e vai fazer o processo de enriquecimento do urânio, desse elemento químico. Esse elemento químico então vai gerar calor e esse calor vai ser utilizado para fazer com que aqueça, né, uma certa quantidade ali de água. Essa água vai circular por dutos, por canos e o vapor da água, na verdade, ele chega até turbinas, move essas turbinas e novamente você vai ter energia do movimento, a energia cinética, né? E você vai ter então a geração da energia elétrica. Uma imagem que nós vemos aí, a gente vê a usina nuclear que nós temos no Brasil, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Bom, nesse momento a gente fala um pouco agora sobre o petróleo, como a gente viu, uma das fontes de energia, né? Uma das principais fontes de energia que nós utilizamos atualmente.
E em busca desse petróleo existe toda uma narrativa, então existem vários conflitos internacionais pela dominação, pela produção dessa energia, dessa fonte de energia que é o petróleo. Então o petróleo tornou-se, a partir do século XX, a partir da segunda revolução industrial, uma fonte fundamental, ele se tornou a nova matriz energética utilizada no nosso dia a dia e está presente nas fábricas, nos carros, correto? Esse material. Então veja só. Além do petróleo, obviamente, os seus derivados também são importantes, tal qual o plástico que nós temos hoje em abundância, são materiais que são provenientes do petróleo. E para que a gente entenda isso, nós temos que entender três bases. Primeiro ponto, quais são os países detentores das reservas de petróleo? Segundo ponto, quem são as empresas que vão buscar produzir esse petróleo? E o terceiro ponto, quais são os principais consumidores? Quem são os consumidores mundiais do petróleo? A partir desse entendimento, a gente vai entender por que existe no mundo, né, conflitos em busca dessa matéria-prima. Nessa primeira imagem que vocês estão vendo, mostra aí uma imagem planisférica que mostra o nosso mundo e aonde existem as reservas de petróleo no mundo. Vocês estão vendo que a maior reserva de petróleo do mundo é onde está pintado de vermelho, que corresponde à região hoje chamada de Oriente Médio. Correto? Essa é a região do planeta que concentra mais de 70% de todas as reservas de petróleo do mundo. Então veja só, a principal fonte de energia está situada em uma região e é lógico que vários países crescem o olho sobre essa localidade. Então o que acontece? O ouro negro, também chamado, né, o petróleo também é chamado de ouro negro, ele se concentra em sua maioria no Oriente Médio e nessa região ela foi um berço de vários conflitos e ainda é até hoje uma região com vários conflitos porque existem vários países, várias empresas que têm um interesse nessa localidade. No século XX, década de 50 até a década de 60 mais ou menos, existiam as chamadas Sete Irmãs. O que eram? Eram empresas que são essas 7 empresas que estão representadas aí, que passaram a ter um domínio daquela região e de boa parte da produção do petróleo. E assim elas ditavam os preços que elas queriam e como elas controlavam. É importante salientar também que quem mais tem interesse nessas regiões são os grandes países, porque eles mais precisam desse material. Então vejam só, a partir desse momento houve vários movimentos nacionalistas em que vários desses países da região do Oriente Médio começaram a brigar contra esses países externos que estavam no seu país em busca da sua riqueza, da sua matéria-prima e buscaram se organizar. Foi criado mais ou menos em 1960 a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em que os países que tinham essa matéria-prima em abundância buscaram fazer então a sua organização. E, nesse sentido, começou então a ter várias interferências de países chamados países imperialistas nessa região, como por exemplo os Estados Unidos, no Iraque, em que por várias vezes fez interferências políticas e até mesmo utilizou de discurso de que existiam armas químicas, por exemplo, no Iraque, e assim fazer uma intervenção militar naquela região e ter o controle também sobre a produção e sobre o beneficiamento desse material. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco desse assunto. Agora nós vamos fazer um rápido exercício. Observe esse material comigo. A comercialização do petróleo em nível internacional está em grande parte associada à OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, cuja principal função é diversificar o preço do produto em todo o planeta, a fim de dinamizar a livre concorrência entre os países petrolíferos, cartelizar e controlar o valor do barril do petróleo em seus países membros, incentivar e financiar pesquisas científicas sobre a extração e refino do petróleo e organizar os produtores de petróleo em cooperativas, a fim de livrar os produtores das ações do Estado. Então aqui ele está perguntando qual foi uma das funções dessa organização que os países criaram lá em 1960, os países que detinham, né, grande parte dessa matéria-prima. A alternativa correta vai ser a alternativa B, cartelizar e controlar o valor do barril de petróleo em seus países membros, né, que vem da palavra cartel. Então eles queriam gerenciar todo esse produto e assim ditar a nível mundial a quanto esse material poderia ser vendido e assim ter base em seus lucros. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco, aqui estão as nossas referências e nos vemos breve. Não esqueçam de olhar o portal Eduque para mais exercícios e para outras videoaulas. Até mais, pessoal!